Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nós vamos ler 2 versículos apenas do terceiro capítulo do livro de Provérbios, que nos traz o tema Deixa Deus agir. Vejamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós vivemos em uma era que exalta a autossuficiência, ou seja, as pessoas pensam que não precisam de nada e de ninguém. Elas conseguem por si só viver plenamente sem depender de terceiros. Somos treinados para ter planos, metas, estratégias e, acima de tudo, o controle das coisas. Acreditamos que se pensarmos o suficiente, nos esforçarmos o bastante e planejarmos com cuidado, conseguiremos garantir o nosso futuro. No entanto, a vida tem uma maneira dolorosa de nos mostrar que o controle é uma ilusão. Uma doença, uma perda, uma porta que se fecha, uma oportunidade que não vem. E nesses momentos, percebemos que não somos tão senhores do nosso destino quanto gostaríamos. Deixar Deus agir começa com a admissão humilde de que não somos Deus, ou seja, somos dependentes dele. E o que significa deixar Deus agir? Muitas vezes confundimos isso com passividade ou preguiça. Vou deixar nas mãos de Deus, vou deixar Deus agir, vou ficar aqui paradinho, quietinho e seja lá o que Deus quiser. Pode ser até uma desculpa para não tomar decisões ou fugir das responsabilidades. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. No texto de Provérbios, encontramos 3 verbos no imperativo, ou seja, ordens, e uma promessa: confiar, não se apoiar e reconhecer. Confiar, a gente já sabe que é uma ação de dependência. Não se apoiar quer dizer uma ação de renúncia ao orgulho intelectual. E reconhecer é a ação de incluir Deus em cada detalhe. Deixar Deus agir não é ficar parado, é mover-se com o coração aberto, em sintonia com Ele. É orar, é planejar as coisas, é agir no momento certo, quando você deve se mover, mas com o coração voltado para a vontade de Deus. E aí sim, com esse coração aberto para que Deus mude a rota, que Deus feche ou abra a porta, ou faça o que nos provém, é confiar no Deus Todo-Poderoso. E a gente sabe que você depositar a sua confiança, a sua fé, a sua acreditação em Deus pode parecer difícil, mas não é impossível. Por que isso, pastor? Porque você confiar em Deus exige fé. E fé é crer no que não se vê. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Exige que abracemos a incerteza com a certeza de que Deus está no controle da situação. O maior obstáculo para deixar Deus agir é o nosso próprio entendimento. A Bíblia diz: não se deleite no seu entendimento, não se apoie no seu entendimento. Ou seja, não é para você ficar autoconfiante na sua intelectualidade, na sua sabedoria. Primeiro porque a sua intelectualidade e a sua sabedoria vem de Deus. É Ele quem capacita o homem.
Não se encoste no posicionamento de Deus. Não coloque todo o seu peso no que você acha que é certo. O nosso entendimento é limitado, é míope e corrompido pelo pecado e pelo medo. Quer ver um exemplo? Imagine José no Egito. Ele entendia que havia sido injustiçado, vendido e preso. Se tivesse se apoiado no próprio entendimento, ele teria desistido ou se tornado uma pessoa amargurada. Mas ele reconheceu Deus em cada passo que ele deu. E Deus agiu, transformando a maior dor de José na sua maior honra. E José foi vitorioso. José obteve a inveja e o ciúme dos irmãos, foi massacrado pelos irmãos, jogaram ele numa cova, venderam ele para os mercadores, enfim, José virou escravo, depois foi para o Egito, foi trabalhar no Egito, e lá a esposa do rei tentou assediá-lo. Como ele era um homem de Deus, ela reverteu o problema para cima dele, dizendo para o marido que José queria possuí-la. O rei, por si, mandou prender José. José ficou preso no cárcere por um determinado período. E aí Deus, vendo a situação, mesmo permitindo que tudo aquilo acontecesse com José, Deus estava forjando José. Deus estava preparando José para o futuro. Deus estava capacitando José dentro da prisão. E foi aí que aconteceu uma situação de que o rei ficou meio conturbado com um sonho que ele teve, chamou seus intérpretes, ninguém conseguia interpretar o sonho. E aí foi que um dos servos do rei disse que na prisão tinha um homem que interpretou, que decifrou um determinado sonho que esse servo teve. E aí o rei mandou chamar José. José diante do rei, o rei mencionou para ele qual foi o sonho. Ele pediu ao rei um tempo para poder consultar a Deus e lhe trazer a resposta exata. E quando Deus passou para José a interpretação do sonho, José voltou à presença do rei, mencionou o significado do sonho. E aí o rei o convidou a tomar conta da situação. Veja como reverteu o problema em vitória. José passou a ser governador do Egito. Ele passou a administrar o patrimônio, os bens que havia naquela nação, conforme a interpretação do sonho que o faraó, que o rei teve. E Deus abençoou José nessa situação. Por quê? Porque José confiou em Deus. Porque José deixou Deus agir na vida dele da melhor forma possível. E como deixar Deus agir na prática? Nós temos que orar. Orar antes de agir. Antes de tomar qualquer decisão, você tem que fazer a sua oração, a sua conversação, o seu devocional com Deus. Que seja pequeno ou que seja grande a situação, mas leve diante de Deus através da oração. Não faça as coisas achando pela sua intelectualidade que está certo ou que é dessa forma. Sempre consulte a Deus. Pergunte para Ele: Senhor, é dessa forma mesmo que eu tenho que agir? É isso mesmo que o Senhor quer me mostrar? E apresente com sinceridade os seus anseios, as suas dúvidas nas mãos do Senhor. Esteja disposto a se desprender. Deus muitas vezes age de maneiras que não esperamos. Ele usa o improvável, o fraco, o inesperado para confundir os sábios. Deixe de lado a rigidez dos seus próprios planos. Haja com fé, não com medo. O medo paralisa, o medo frustra, o medo rouba a paz das pessoas. E a fé movimenta a situação. Se você está agindo por medo de perder algo ou alguém, você não está deixando Deus agir. Haja porque confia que mesmo que tudo dê errado, ao seu ponto de vista, aos seus olhos, ao seu entendimento,
Deus está no controle da situação. Talvez você esteja esperando algo de uma forma e não venha da forma que você estava esperando. Aí você pensa que as coisas não saíram da forma planejada, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós. Espere no silêncio. Deus fala mais no silêncio do que no barulho. Aprenda a esperar. Nem toda resposta é imediata. Às vezes Deus age nos bastidores enquanto você descansa nele. E a promessa para quem deixa Deus agir é justamente conforme termina o versículo. A promessa maravilhosa. E ele endireitará as tuas veredas. Assim conclui o versículo que acabamos de ler no texto inicial desta mensagem. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que será o caminho correto. Deus não promete uma estrada sem montanhas, mas promete que as montanhas serão aplainadas, ou seja, elas serão eliminadas. Ele promete que os vales serão elevados e que o caminho, por mais tortuoso que pareça, levará ao destino certo. A vontade de Deus é justamente fazer com que você saia vitorioso, que você saia vitoriosa das situações. Deixe Deus agir. Deixe Deus agir. E você deixando Deus agir é justamente isso. É trocar o peso do controle pela leveza da confiança. É descansar na certeza de que o dono do universo está cuidando de cada detalhe da sua vida. Lembre-se, você não tem o poder da autossuficiência. Você é dependente de Deus. E quando você coloca as situações nas mãos de Deus, Ele vai lhe orientar conforme a vontade dele no que você tem que fazer, conforme você tem que se comportar diante das situações. Não é para você ficar parado, olhando o tempo passar. Coloquei nas mãos de Deus, estou despreocupado, eu sei que Deus vai resolver para mim, e aí eu vou ficar só aguardando. E quando Deus quer que você haja, que você se movimente, que você se mobilize para Ele poder facilitar as situações, você confia em Deus e vai agindo. Agora sempre esperando pela resposta dele, porque Deus só tem o melhor para cada um de nós. Que você possa meditar nessa mensagem, que você possa refletir nesta mensagem. Uma mensagem poderosa, uma mensagem de confiança, uma mensagem que nos traz a certeza do agir de Deus em nossa vida. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ele que é o condutor das nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento nos encontramos na Tua presença e temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nós Te louvamos pelo dom da vida, pois sem Ele não estaríamos aqui, falando do Teu amor, do Teu evangelho, da Tua graça, da Tua perfeição, do Teu carinho, do Teu zelo para com cada um de nós. Pai amado, Pai eterno, nós Te louvamos pela Tua infinita misericórdia para conosco, pois ela é a causa de não sermos consumidos. Queremos Te agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor nos permite viver. Mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de estarmos exaltando o Teu nome, mostrando para o mundo quem é o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. E quando deixamos o Senhor agir em nossas vidas, as coisas ficam mais perfeitas, as coisas têm mais sentido, as coisas têm mais alegria. O sol brilha com mais força, com mais resplendor, porque depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa acreditação no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por esta razão, meu Pai, eu apresento em Tuas mãos os Teus filhos na face da terra. Que o Senhor possa olhar para cada um deles com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de carinho, com Teu olhar de ternura. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas para proteger a cada um dos Teus filhos, derramando do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça e da Tua unção. Pai amado, Pai eterno, eu Te apresento as pessoas enfermas, aquelas pessoas que estão desenganadas pela medicina, que receberam um diagnóstico de doença terminal. Os médicos disseram que não tem mais cura, não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus Cristo, com toda a autoridade,
através do teu poder, ressuscitou a Lázaro. E que dirá uma sentença, um diagnóstico, um resultado de exame que seja proferido pela medicina. Não que devemos descartar a necessidade de nos cuidarmos, de procurar os médicos para fazer os nossos acompanhamentos clínicos. Mas quando as coisas fogem do controle da medicina, é aí onde o Senhor entra para agir poderosamente na vida das pessoas. Por isso que é muito importante deixarmos o Senhor agir em nossas vidas. Pai amado, Pai eterno, essas pessoas que estão no mundo das drogas, da prostituição, do álcool, da bebedeira, da cachaça, que o Senhor possa olhar para essas pessoas com o teu olhar de misericórdia, resgatando-as do fundo do poço, retirando deste lamaçal de pecado, trazendo-as para perto de ti, para junto de ti, meu Pai. Liberta essas pessoas desses vícios maléficos no nome de Jesus. Pai querido, eu quero te apresentar, meu Deus, essas pessoas que estão com as mentes perturbadas, que estão com as mentes desestruturadas, que estão com as mentes abaladas, que a tristeza já tomou conta deste ser, que a depressão já tentou de todas as formas destruir essa vida. Eu te peço humildemente, meu Pai, age com providência, faz as tuas intervenções divinas sobre essas vidas no nome de Jesus. Vem alegrar esses corações feridos, magoados, machucados, entristecidos, meu Deus, desiludidos, meu Pai. Talvez pela perda de um ente querido, talvez por causa de um relacionamento mal sucedido, talvez porque o projeto não progrediu, talvez perdeu algo tão importante, tão valioso na vida, mas que deixou escapar a necessidade de deixar o Senhor agir na vida delas. Deus querido, Deus eterno, que o Senhor possa fortalecer a cada um dos teus filhos no nome de Jesus, dando-lhes graça, paciência e perseverança. Que o teu Espírito Santo possa sempre estar conduzindo a cada um pelo caminho da justiça, da verdade e da salvação. Deus eterno, Deus amado, aquelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa abrir porta de emprego neste exato momento, para que elas possam, meu Pai, honrar com seus compromissos, suprir as necessidades dos seus lares, que elas possam se sentir bem, trazendo as provisões para dentro de casa. Pai querido, Pai eterno, as pessoas que foram setadas pelo maligno, as pessoas que foram atingidas por dardos inflamados do inimigo, as vítimas de trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de ocultismo, que caiam por terra agora no nome de Jesus. Nós ministramos o poder do Senhor Jesus Cristo sobre qualquer hoste maléfica em prol do povo de Deus. Que sejam libertos agora, que seja destronado agora qualquer trabalho maligno contra essas vidas no nome de Jesus. Que percam as forças, que sejam destronados agora qualquer inimigo da nossa vida, que seja neutralizada qualquer força maligna no nome de Jesus Cristo, nome que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Nós ministramos justamente a libertação dessas vidas no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa passar o sangue de teu filho Jesus sobre cada um dos teus filhos. Coloca anjos protetores ao redor de cada um deles, com espadas inflamadas, flamejantes, para cortar todo o mal que vier tentar atingir os teus filhos, meu Deus. Que o Senhor possa dar proteção divina a cada um no nome de Jesus. E que o teu poder, que a tua graça, que a tua glória esteja sobre cada um de nós, nos livrando e nos guardando de todos os males. Depositamos em Ti toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa acreditação, certo da nossa vitória, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente.
Amém e graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Que o Espírito Santo esteja com você diariamente. E que os anjos do Senhor estejam ao seu redor para te livrar de todos os males. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.